Como é que eu posso fugir da tentação? Nunca esquecer da eternidade. Eu não posso perder o eterno pelo passageiro. Como eu posso vencer a tentação? Primeiro, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E segundo, vai ter hora que você vai ter que fugir, irmão. A Bíblia manda resistir o diabo, mas não manda resistir o pecado. José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje as pessoas estão abrindo mão do trono. Que vai ter guerras, irmãos, que elas não são suas. Fugir não é covardia. Fugir é uma estratégia. Recuar não é sinônimo de medo. Recuar é sinônimo de estratégia. Porque uma flecha nunca vai para frente sem antes. Cara, a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Ele não mandou fugir do mal, mandou fugir da aparência do mal. Olha que coisa, Cris. Eu acho isso fantástico. Davi não está no palácio? José também está no palácio. No caso de José, a mulher veio até ele. O que ele fez? Correu. O Davi é o contrário. Não é a mulher que veio até ele. Ele que vai até Davi. O José, a mulher tirou a roupa dele e não pecou. O Davi estava vestido, foi lá e pecou. Então roupa não define caráter. E outro mais, não tem como ser grande parado. É verdade. É impossível ser grande parado. Então se você quer ser grande, mas parado, ou você é parado ou você quer ser grande. Os dois não dá. Não tem como junto. Ele não encaixa, né? Então por isso que Jesus foi o maior de todos, que é uma vida em movimento. Não pode parar. Então assim, não tem como você ter o conhecimento e abrir mão da revelação. A revelação é algo tão extraordinário que você consegue enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Então, assim, isso vem em questão de estudo, isso vem em questão de pessoas que você conhece, porque, assim, é um horizonte muito grande a Bíblia. A Bíblia é um mar, a Bíblia é um poço. Quanto mais você cava, mais descobriu que não cavou nada, entendeu? O grave problema é que a galera lê a Bíblia para tirar coisa dela. E, na verdade, você tem que ler a Bíblia para ela tirando coisa de você. Uau. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te lê, né? Não é só extrair o que está lá dentro, mas ela precisa arrancar alguma coisa que está aqui dentro. Então, quando você consegue permitir que ela mexa em você, ela vai te revelar coisas extraordinárias. E outro detalhe, a graça da revelação é que ela não vem a hora que você quer. Porque senão fica muito fácil, não é uma lâmpada de Aladim. Por isso que tem um texto lá de H, que ela está perdida no deserto, e o texto diz que ela estava perto de um poço d'água e não viu o poço. Porque a revelação não é a hora que você quer. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, ela foi e viu o poço. E é engraçado que Deus mostrou onde tinha água, mas não deu água na boca. Uau. Deus não vai colocar água na sua boca quando Ele sabe que você tem maturidade suficiente para ir lá e... Então, ninguém nasce grande. Ninguém nasce sabendo. Então, a vida é uma escola. Quanto mais você assenta para aprender, mais depois você tem habilidade para ensinar. Acredito muito que a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. E todas as vezes que Deus traz alguém melhor do que você, para perto de você, é para te evoluir. Por isso que todas as vezes que você compara, você para. A comparação é a matemática de um frustrado. Uau. Quem compara, para. Entende? Então, todas as vezes que alguém de um nível mais elevado aproximar de você, pode ter certeza que é Deus querendo te esticar em algum nível. Essas inspirações eu preciso olhar para alguém e falar, poxa, eu tenho que aprender alguma coisa com esse cara. Entende? Eu não posso estar perto de um Gamaliel e não extrair nada dele. Se você traz um cara sábio para perto de você, a primeira coisa que você precisa arrancar dele é o que está no cérebro dele, não o que está nas mãos dele. Porque mão de obra você acha em qualquer lugar, irmão. Agora, mentes pensantes... por exemplo, você tá do lado de Salomão, você vai querer a obra das suas mãos ou a obra da sua mente? Porque mão de obra qualquer lugar tem. E ele era um homem rico, né? Ele tinha Sim. muitas obras, muitas coisas, muito a oferecer nas mãos. Mas o que ele tinha aqui era maior do que o que estava aqui. Uau. Entende? Se você quer construir um prédio, chama os homens de mão. Mas se você quer estabelecer um prédio, chama homens de mente. Entende? Porque a construção não começa aqui, ela começa aqui, ó. Ela é concluída aqui, mas ela começa aqui. Então, por que a mente? Quando o inimigo entrou no jardim, o primeiro lugar que ele acessou não foi o corpo, foi a mente, porque a mente é o governo. Então, quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. O inimigo não quer governar a sua carne, quer governar a sua mente, porque a mente é o governo. Por isso que há uma diferença entre o tolo e o sábio, né? Que o tolo fala para depois pensar e o sábio pensa para depois falar. A graça do sábio não está nas suas palavras, e sim nos seus pensamentos. Alguém falou comigo, você tem que andar do lado de gente forte. Eu falei, não. Você tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo forte é sábio. Agora, todo sábio é forte. Então, a sabedoria é um mistério. Porque a sabedoria está além do saber, né? A sabedoria é uma visão. E o que é visão? É você enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Por exemplo, chegaram para Jesus e falaram, Lázaro morreu. Ele virou e falou assim, não, vamos lá porque Lázaro está dormindo. Estava enxergando o que todo mundo estava enxergando, porém de um ângulo diferente. Todo mundo via a morte. Só Jesus enxergou vida. Uau!
as pessoas confundem, porque a ideia de Deus não é te dar um novo óculos, é te dar uma nova visão. É diferente isso aí. É claro, porque o óculos é você enxergando na visão do homem. A visão é você enxergando na visão de Deus. Porque quem tem a visão não fala do que vê, né? Quem tem a visão fala do que crê. A visão é você enxergar o que está por trás da parede. A visão é você enxergar um prédio pronto, quando na verdade os seus pés só estão no terreno. Mas você está falando de quê? Porque a visão tem a ver com o futuro e não com o passado. Não confunda vista com visão. A vista revela de onde você saiu e a visão mostra onde você pode chegar. Qual foi o erro da mulher de Ló? Não tinha visão. Deus falou, não olhe para trás. É uma regra simples, né, Cris? Não olhe para trás. Por que não olhe para trás? Porque tem 3 coisas aqui. Primeiro, não tem como andar para frente olhando para trás. Segundo, a mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. E terceiro, não permita que uma movimentação errada te paralise para sempre. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E Deus está nos dando oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. Glória a Deus. É a visão. A visão, ela tem a ver com a construção. A visão não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro. Por isso que todo filho precisa de um pai. Porque pai não é o que cria, pai não é o que alimenta, pai não é o que sustenta, pai é o que dá destino. Os pais são arcos e os filhos são flechas, né? O arco não vai, mas ele libera as flechas para ir. Então aonde seus pais não chegaram, Deus vai começar com você. Porque todos nós temos um Jacó dentro da gente. E antes de Deus mudar o nome de Jacó, Deus tem que mudar o caráter. Jacó é um cara tão extraordinário que é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes. Jacó, Esaú e Israel. Jacó foi o nome que o pai deu. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para roubar bens do irmão. Israel foi o nome que Deus estabeleceu. Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre quis ser. Agora Israel é aquilo que Deus planejou para você. Então não tem como eu querer ser Israel me mantendo como Jacó. Deus não sustenta a máscara. A máscara não consegue permanecer diante da verdade, porque a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Lembra que quando Jacó foi encontrar com Esaú, isso é muito forte. Antes de Jacó encontrar com Esaú, ele encontrou com Deus. A Bíblia diz que Deus foi lá e feriu na coxa. E ele saiu mancando. E eu fiquei pensando, por que Deus feriu Jacó? Primeiro, Deus tocou ele por fora para mudar ele por dentro. Hoje Deus nos toca por dentro. Para nos mudar por fora. Deus é capaz de te ferir em uma área, só para gerar misericórdia em alguém que queria te matar. Glória a Deus. Ele é capaz de usar a sua vulnerabilidade para gerar misericórdia em alguém com um coração furioso. Então Deus feriu Jacó para não perder ele. Então assim, Jacó é demais. Jacó é José, né? Que de José que eu amo é que José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque os caras estavam tão focados em matar José que esqueceu até de sonhar. Uau. Entende? Então quando você foca na sua missão, ou melhor, nos seus desejos, Deus não se manifesta. Mas quando você foca no seu propósito, Deus se manifesta. Entende? Os irmãos de José perderam a oportunidade de estar do lado do maior governador do Egito. Porque quando eles venderam José para ficar com a herdade de Jacó, eles deram mole. Porque quando eles jogaram José para longe, Deus estava trazendo José para perto. Eita. E detalhe, e você já encerra aqui, quando jogaram José para fora, Deus é extraordinário. Se você pegar uma semente, Cris, colocar ela dentro de um cofre, quando passar 3 anos você abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. Mas se você pegar a mesma semente, tirar ela do cofre e colocar ela no solo, o que ela não produziu em 3 anos dentro do cofre, ela pode começar a produzir em 3 dias no solo. Ou seja, às vezes não produzimos porque nós não mudamos de lugar. Quando os irmãos de José vendeu ele, era Deus mudando ele de solo. O que José não conseguiu ser a vida inteira na casa dos pais, quando ele chegou no Egito, ele se tornou uma árvore de governo. Amém. Mudanças fazem parte. Porque tem lugares, Cris, que você vai ter que lutar para sobreviver, e vai ter lugares que você só vai precisar lutar para frutificar. Lá José não podia frutificar, então ele só sonhava. Agora no Egito ele não sonha, ele realiza. Uau! Vai ter lugares que você vai ter que lutar para sobreviver, porque o seu sonho incomoda. Sabe o que é o lindo de José? Que quando ele contou o sonho para os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz: e teve José um outro sonho. Então todas as vezes que você contar o sonho para alguém e eles te odiarem, sonhe de novo. José sonhou 2 vezes. Porque quem dá o sonho é poderoso para realizar, né? Eu não tenho que ficar preocupado com amanhã. A missão de José, por que José sonhou? Porque ele é filho de Jacó. E quando Jacó estava no deserto, ele colocou a cabeça na pedra, também teve um sonho. Então, homens que sonham não geram filhos mimados. Homens que sonham geram filhos sonhadores.
Glória a Deus. Eu não posso ter pesadelo. Se Deus está me dando sonho, né? Uau. A lição que nós podemos tirar da Bíblia: amar. Você sabe que a amizade, ela é o relacionamento mais profundo que existe. Ela está além do casamento. É mesmo? É. Me conta isso aí. Porque é possível um marido divorciar de uma mulher 40 anos de casado. Mas não existe divórcio entre amigos. Amigos não se separam. É possível no dia da morte de alguém, a esposa não ir, ou o marido não ir. Mas no dia da morte de uma amiga, ele vai estar lá. Quer uma prova? Quando Jesus foi para a cruz, tinha um amigo lá, o João. Porque amizade não é aquilo que você tolera, amizade é aquilo que você desfruta. Para os colegas, você revela o que está na sua mente, mas para os amigos, você expõe o que está no seu coração. Por isso que com o colega você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Quando Jesus estava na mesa, ele falou assim: ó, o que vai me trair, põe a mão no meu prato. Pera aí, Cris. Para pôr a mão no seu prato não pode estar longe. Não. O seu Judas está perto. Meu Deus. Só que você só pode se considerar maduro quando você aprender a sentar na mesma mesa com alguém que pode te trair. Quando Judas estava na mesa, não estava revelando os planos dele, ele estava revelando o caráter de Jesus. Jesus pegou o pão, deu graça e partiu, e entregou primeiro para Judas. Que a cultura dizia, a cultura judaica: quando você parte o pão, você entrega o primeiro pedaço para a pessoa mais importante. Era Jesus dizendo para Judas: ainda que eu não sou importante para você, você é importante para mim. Então a amizade é um elo, ela é uma aliança eterna. Por isso que as pessoas querem ter um casamento, eles querem ter um relacionamento, mas eles não querem primeiro buscar um nível de amizade. Case com quem você é amigo, nunca haverá divórcio. Porque vocês têm, antes de ter uma aliança física, vocês têm um elo, né? O casamento é uma aliança física, espiritual e carnal. Já a amizade é uma aliança de almas. Você briga com seu amigo agora, mas daqui a pouco tá resolvido. Você divorcia de uma mulher, divorcia do marido, mas não tem como divorciar de um amigo. Uau. Uma amiga pro fim. Não é pro começo nem pro meio, uma amiga pro fim. Por isso que existem 3 níveis de amizade: as folhas, os galhos e a raiz. Os amigos folhas são aqueles que permanecem com você até o primeiro vento. Vê um vento forte, eles não suportam, vão embora. O segundo são os galhos. Você não pode confiar neles enquanto você não vê que eles têm estrutura para suportar certas coisas. Terceiro são as raízes, aqueles que ninguém vê, mas estão lá. Aqueles que te sustentam, não pelo seu nome, mas estão ali por aquilo que você é. Entende? Então a amizade não tem a ver pelo quantas pessoas estão em sua volta. A amizade tem a ver pelo quanto que você consegue alinhar o seu coração com o coração deles. Alinhamento não é ter a mesma aliança, é ter o mesmo coração. Não é estar debaixo do mesmo teto, é estar debaixo do mesmo propósito. Não é só estar na mesma mesa, mas é estar no mesmo destino. Para mim, na Bíblia, a maior lição que existe é a amizade. Por isso que Deus chamou Abraão de amigo. E Jesus nos chama de amigos. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou assim: ó, Jesus tinha 2 amigos, que eram Judas e Lázaro. Ele falou, Judas, quando beijou ele, que nem todo mundo que te beija te ama. Meu Deus. Tem gente te beijando de dia, mas te traindo de noite. Misericórdia. É o beijo mais frio da história. Beijou, mas nunca amou. E aí Jesus falou assim: vamos lá, porque o meu amigo está dormindo, Lázaro. Então Jesus tinha 2 amigos. A amizade é um nível de promoção. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falou: agora eu não chamo mais vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Agora eu vos chamo de amigo. A amizade é tão forte que Saul queria matar Davi. Vale a pena falar isso. Porque assim, Cris, as guerras estão de acordo com o seu nível, mano. O que fala que você cresceu não é as pessoas. O que fala que você cresceu não é o Instagram. O que fala que você cresceu é o nível da sua guerra. Por isso que você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar. Quando Davi era menino, ele enfrentava urso e leão. Quando ele foi ungido, começou a enfrentar um gigante. Quando ele se tornou rei, sabe quem perseguiu ele? Um outro rei, Saul. Você percebe que ele vai subindo de nível? Sim. Agora ele tá lutando com um rei, rapaz. Por quê? As guerras, os seus embates, as suas pelejas revelam que nível que você tá. Quando Saul quis perseguir Davi, sabe quem ajudou ele? Jonatas. Jonatas traiu o pai? Não, porque eles tinham uma aliança. Por isso que eu tô te falando que a amizade é tão forte que ao invés de Jonatas ajudar o pai a perseguir Davi, ele falou assim: não, eu tenho uma aliança com ele. Vou ajudar meu amigo. Vou ajudar meu amigo. Uau. Entende? Então, assim, é muito sério isso. A amizade é muito profunda, é uma aliança de almas. Isso é muito forte. Pastor, A primeira guerra começa na mente. Por isso que tem pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. Porque o corpo deitou, mas a mente continuou guerreando. Sabe qual é a maior tragédia? É quando você volta de um campo de batalha, mas a sua mente continua batalhando. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 128, que o Senhor dá, Salmo 126, que o Senhor dá bênção aos seus amados enquanto dormem. Há um plano no dormir. Por quê?
Não adianta, porque tem gente que está em guerra, mas dentro dele está em paz. O problema é quando você está em paz, mas dentro de você existe uma guerra. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, a primeira tempestade que Jesus acalmou não foi a da chuva. Ele falou com os discípulos, não temas. Ele está dizendo o quê? Deixa eu acalmar primeiro as tempestades que estão do lado de dentro. Depois eu vou acalmar as tempestades do lado de fora. Porque se ele acalmar as tempestades que estão do lado de fora, vocês ainda vão continuar com a tempestade do lado de dentro. Entende? É verdade. Então, eu preciso entender que dentro de mim existe um general. A maior vitória de uma batalha não tem a ver com o tamanho da sua espada, mas tem a ver com o nível da sua estratégia. Por isso que quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou 5 pedras, não foi? Mas antes disso, a Bíblia diz que ele pegou os pães e entregou para os irmãos. Ele pegou os pães, entregou os irmãos e pegou a pedra, entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal tá pegando o pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. É verdade. Irmão, você não mata, cara. Irmão, você alimenta. Gigante você não alimenta. O gigante você mata. E aí, interessante, que existe gigantes que você encontra, falando de guerra, existe gigante que você encontra e existe gigante que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou e Batseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. Mas o gigante que você cria, a responsabilidade é sua. Uau. Então, na verdade, Batseba está revelando para Davi que havia um gigante dentro dele. Então, as maiores guerras não são as que estão do lado de fora. As maiores guerras são as que estão do lado de dentro. Se eu não vencer os gigantes do lado de dentro, irmão, eu jamais vencerei os gigantes que estão do lado de fora. Começa aqui, ó. Meu Deus. Como eu posso vencer a tentação? Primeiro, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E segundo, vai ter hora que você vai ter que fugir, irmão. A Bíblia manda resistir o diabo, mas não manda resistir o pecado. Olha que coisa. O José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje as pessoas estão abrindo mão do trono. Entende? Por quê? Vai ter guerras, irmãos, que elas não são suas. Fugir não é covardia. Fugir é uma estratégia. Recuar não é sinônimo de medo. Recuar é sinônimo de estratégia. Porque uma flecha nunca vai para frente sem antes. Você vai ter que recuar. E as pessoas não vão entender. Uai, Cris, eu não tô te entendendo, né? Agora que eu pensei que você ia para frente, você tá voltando. Só que eles não sabem que o que para eles é retrocesso, para Deus é impulso. Estratégia. O José, quando fugiu, ele não estava com medo. O que eu carrego é tão precioso que eu não posso perder isso. Não permita que coisas momentâneas destruam coisas eternas. Você só vai alcançar uma medida eterna quando você decidir sair dos limites humanos. A tentação vai durar 30 minutos. E o sonho de José? Até hoje nós estamos falando dele. Eita!